boa tarde. O Revista de hoje vai falar sobre o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Por isso, nós reunimos o grupo APPTC aqui da Unifev. É um grupo de apoio psicológico a pessoas em tratamento do câncer. Um projeto desenvolvido pelas alunas do curso de Psicologia. Para começar o programa, nós vamos falar com a Marcinha, uma das alunas que desenvolveu o projeto APPTC, né? Marcinha, eu gostaria que você falasse para a gente como surgiu esse projeto. Foi numa disciplina? Foi na disciplina de Psicologia Comunitária, ministrada pela Maria Celina Trevisan Costa, né? Junto com a Analine Pereira da Silva e a Patrícia de Oliveira Pedro, né? Minhas companheiras do grupo até hoje. Nós propomos, né, para algumas participantes do grupo Mulheres de Peito, que, né, a nossa proposta de trabalho com elas, né, para trabalhar questões de autoestima, empoderamento, a questão de fortalecimento do sistema, né, imunológico, trabalhar a questão psicológica, né, diante assim das perdas que vão surgindo ao longo do tratamento, né, e como elas lidam com essas situações no próprio cotidiano, né, e elas aceitaram a proposta, começaram a participar. Depois, num segundo momento, passaram a ser encontros semanais. Antes eram semanais, aí passou a ser quinzenal, aos sábados, pelo Programa de Responsabilidade Social da Unifev. Este ano, né, com estágio, ênfase em psicologia, né, da saúde, então nós começamos o projeto novamente, inclusive agora atendendo na clínica de psicologia, todas as terças-feiras, né, das 19h30 até as 21 horas. Né, e está aberto à população em geral, para quem quiser participar. Inicialmente, o nosso grupo ele tem mulher, mas se tiver demanda de homens para participar, a gente pode, né, atender em um outro dia, fazer um outro grupo, né? E, além das pessoas em tratamento do câncer, familiares também podem participar do projeto, né? Sim, os familiares, né, que precisarem também, porque essa questão, ela mobiliza toda a família. Tem um envolvimento, não tem como, né, afetar, né, de certa forma vai estar afetando a família. Então, assim, o grupo, ele dá essa abertura para participação também de familiares, né, que tenham essa demanda, que precisem desse apoio. Eu gostaria de saber, assim, ontem foi o Dia Mundial de Combate ao Câncer e tem esse projeto aqui na Unifev. Qual que é a importância desse dia ser lembrado? A importância é porque a gente vê ainda nos dias atuais que o câncer é uma das doenças que mais mata no mundo. E que a questão da prevenção, ela pode evitar muito a incidência dessa doença. Então, a partir do momento que a gente está trabalhando, porque o nosso grupo, ele também é uma das questões que a gente trabalha, a questão da prevenção, não só com as participantes do grupo, mas também, né, com a comunidade. Então, elas mesmas são agentes de informação, né, para estar falando a própria questão, né, de como se prevenir, de como lidar mesmo com a questão da doença, né, a priori e a posteriori, a gente fala, né. Então, assim, essa questão é muito importante, que existe essa data para se parar, olhar para a problemática, para se falar sobre isso, porque existe muito preconceito ainda em cima do câncer. Muitas pessoas relacionam o câncer a uma sentença de morte. Então, esse trabalho ele é importante porque ele desmistifica, né, essa imagem, mostra que é difícil lidar com o câncer, sim, é difícil passar por todo o processo, mas existe uma forma de você lidar melhor com isso, de você se fortalecer, de você buscar condições para estar superando tudo isso, né, com o passar do tempo, você vai lidando, aprendendo a lidar com as situações que vão surgindo. Como que você vê a evolução de cada uma delas no começo do tratamento até agora? As meninas, a gente aprende, né? Eu acho que é uma troca.
o grupo, né? Nós aprendemos com elas e a gente busca, né, passar à medida, tudo que a gente vai vendo, né, durante o curso de psicologia, a gente tenta, né, passar isso para elas. E pelo visto a gente está conseguindo, porque o que a gente consegue no dia a dia, no contato, a gente percebe que elas estão, né, mais fortalecidas, né? Tanto que elas mesmas são agentes, né, de divulgação do grupo, porque elas trazem outras componentes para o grupo, né? Então, para elas mesmas, né, como você viu no relato, elas falam, né, a respeito que está sendo positivo. Isso é muito gratificante para a gente, porque a gente vê o resultado, né, de um trabalho que a gente tem buscado e primado, né, para fazer com qualidade. Inclusive, vocês fizeram um documentário e nós vamos agora assistir um pedacinho dele. Olha só. Marcinha, como foi organizar esse documentário e colocar ele na prática, né? Organizar foi assim, nós contamos com o apoio, né, da TV Unifev, que abraçaram a causa conosco, a nossa supervisora de estágio, a Maria Celina, né? Então foi muito importante, né, a Júlia Domênices, que foi, né, a pessoa responsável por estar gravando, né, e fazendo a edição das imagens. Então foi muito bom a participação das meninas e a resposta das pessoas que assistiram o documentário. Elas comentam que as pessoas param elas na rua, né, e perguntam para elas e falam: nossa, vi sua história, que bom. E aí sempre comentam de alguém que está passando pela problemática, né? E quanto foi importante assistir o documentário. Então, a gente vê que alcançou realmente o objetivo que a gente queria, né? Que era realmente isso. O documentário, ele ser também informativo e mostrar para as pessoas, né? Que dá para ver de uma forma diferente a doença, né? Ou mesmo tirar esse estigma de cima das pessoas, né? Então, elas fizeram esse documentário, aceitaram fazer justamente para isso, então. Sim, elas próprias, assim, a gente comentou, a gente falou como seria a proposta inicial e elas gostaram, né? E principalmente essa questão, né, delas estarem falando, o tempo que, quando elas estão falando do problema, elas também estão trabalhando isso, né? Também para elas e, de certa forma, também ajudando outras pessoas, porque principalmente a pessoa que se depara diagnosticada, né, pela doença, ela às vezes fica assim, sem saber a quem procurar, o que fazer. E quando ouve um relato daquele, ela fala: eu não estou sozinha, tem outras pessoas que passaram, né, por essa situação. Como é que essas pessoas estão lidando? Então, eu também, se elas estão conseguindo, eu também posso conseguir. Tem também um blog. Tem o blog do APPTC, né, que lá pelo WordPress, né, APPTC. É só entrar lá, tem as meninas também estão colaborando com algumas matérias, elas próprias, do grupo também, né? As estagiárias colocam algumas matérias e elas também. Então, tem algumas informações importantes, né? Sobre, né, toda essa problemática, né, do câncer, questões a lidar, tem algumas dicas delas, né? Como lidar com algumas situações, né? Dicas de moda, elas vão postar. Então, tá alimentado agora o blog. E além disso, elas também têm outras atividades, inclusive com o pessoal da educação física, com o curso de educação física. Sim, semanalmente elas participam de atividades físicas, tem 2 estagiários que estão trabalhando com elas, né? A Leidiane e o Genomar. Um trabalho assim que a gente está fazendo em conjunto. Temos projeto também de fazer parcerias com outros cursos, porque assim, a nossa ideia é construir conhecimento. Então, a gente vai compartilhando as experiências que a gente vai, né, adquirindo, né, nesse trato diário, né, com elas, e está produzindo conhecimento, está ajudando, né, outras pessoas em cima disso que a gente está vivenciando. Então, se a gente conseguir agregar, né, o aspecto psicológico, o aspecto físico, né,
Isso vai fortalecê-las cada vez mais e criar condições para que elas consigam cada vez mais lidar melhor com a problemática da doença. Eu perdi minha avó com 5 anos de idade, eu perdi minha avó com câncer de mama. Ela não teve a oportunidade que a gente tem hoje da cura, né? Então, por esse motivo, eu venho fazendo acompanhamento desde antes dos 40 anos. Então eu fiz o exame de rotina de um ano para o outro. Um ano eu fiz, não tinha nada, no outro já deu. Então foi onde a minha médica falou, olha, tem um câncerzinho, então a gente precisa, é tratável e é curável, mas a gente não pode deixar de fazer o tratamento. Uma das mulheres que participam do grupo é a Marlene Barbieri, que é professora e foi diagnosticada no início de 2013. Marlene, gostaria que você falasse um pouquinho da sua história para a gente. Então, eu tenho todos os anos, né, de janeiro, inclusive nas férias, eu faço exames de rotina. E no início de 2013, em janeiro, eu fui até o médico, né, como é hábito, né, fazer essa rotina. Ele me pediu os exames, né, de mamografia, ultrassonografia, e infelizmente na ultrassonografia eu fui diagnosticada um CA de mama, era um tumor pequeno, né? Então, graças à rotina, né, diagnóstico precoce, eu fui diagnosticada. Através do diagnóstico, o procedimento foi cirurgia, né? No início foi cirurgia. Eu fiz mastectomia radical, né? E depois da mastectomia, eu comecei a fazer as quimioterapia. Como foi? Você chegou a raspar o cabelo antes da quimio, né? Queria que você explicasse isso pra gente, se foi melhor para você dessa forma. Sim, eu iria fazer a quimio numa quarta-feira, né? Já estava agendada. E eu descobri um cabeleireiro em Rio Preto, liguei para ele e a minha quimio estava agendada para as 17 horas. E, inclusive, foi um irmão, né, me acompanhar para fazer a primeira quimio. E eu já estava agendado no salão às 10 horas da manhã para ele raspar meu cabelo. Mas isso, o meu irmão não sabia que eu iria raspar o cabelo. Todos da minha família falavam que não era para eu fazer isso, que meu cabelo não iria cair. Mas a gente sabe que o câncer de mama, o cabelo cai, né? E a preocupação da mulher é essa, né? O cabelo, né? Que a gente tem a vaidade, claro. Cheguei no cabeleireiro com o meu irmão, aí eu já estava agendado, o cabeleireiro disse, Marlene, senta aqui. Eu sentei, ele disse assim, é no zero que vai passar a maquininha? Eu falei, sim, passa no zero. Aí ele confeccionou a minha peruca dentro de 2 horas, eu fiquei lá no salão, ele confeccionando minha peruca. É muito importante a gente enfrentar, né? E aceitar. Foi assim, eu aceitei de coração e fiquei linda, cada dia mais linda. Incrível, né? Essa história das mulheres que vem superando cada dia mais essa doença que atinge tantas pessoas no Brasil. Agora nós vamos para um rápido intervalo, não sai daí que a gente volta já.